Havia algo estranho no ar. Tudo naquele lugar parecia desafiar a lógica. Início de 2024. No vagão de um trem que serpenteava pelas montanhas de Minas Gerais, James Harrison, o engenheiro americano da G. Healthcare, murmurava para si mesmo. Aos 42 anos, James era um homem de exatas. Para ele, o mundo era uma construção de dados, lógica e racionalidade, onde não havia espaço para o acaso ou para emoções desordenadas. Tudo precisava de uma explicação plausível. No entanto, o que se desenrolava diante de seus olhos desafiava qualquer análise técnica. Sua amada esposa, Sarah, havia acabado de perder a consciência, desabando no chão do vagão. Naquele trem que cortava o interior do Brasil, cercado por pessoas falando uma língua que ele mal compreendia, a situação era desesperadora. Mas o que realmente fez um arrepio percorrer a espinha de James foi a reação imediata dos passageiros brasileiros. Não houve o distanciamento frio ou a observação silenciosa que ele esperava. Pelo contrário, houve uma explosão de humanidade. Uma comoção barulhenta, calorosa e envolvente tomou conta do vagão. O que estava acontecendo? James havia trazido Sarah e o filho de 11 anos, Léo, ao Brasil não apenas para turismo. O objetivo era técnico. O componente central de seu novo aparelho de ressonância magnética, uma válvula de precisão inigualável, era fabricado por uma empresa no interior de Minas Gerais, conhecida por sua tecnologia de ponta em automação. James não conseguia acreditar que o orçamento de desenvolvimento da G fosse maior que o faturamento anual daquela fábrica. Ele analisava os dados repetidamente, mas a conta não fechava. Qual variável estamos ignorando? Ele se perguntava. Para resolver esse mistério, embarcaram no famoso trem da Vale, observando pela janela o mar de morros verdes e cafezais que se estendiam até o horizonte. Uau, parece um mundo de contos de fadas, disse Sarah docemente para Léo. James, porém, via outra coisa. Via infraestrutura logística complexa, estradas de terra, um ritmo de vida que parecia lento demais para a alta tecnologia. Em sua mente a inovação nascia no Vale do Silício, em Boston ou Seattle, lugares de capital farto e pressa. Como uma tecnologia de ponta pode sair do meio dessas montanhas? Pensava cético. Foi quando a lógica falhou. Querido, a voz de Sarah soou fraca. Ela estava pálida, suando frio. Antes que James pudesse reagir, ela deslizou de seus braços como uma boneca de pano, colapsando no piso do trem. Mãe! Mamãe! O grito de Léo cortou o ar. A mente de James, geralmente um computador veloz, travou. O pânico primitivo de marido e pai assumiu o controle. Alguém! Help! Minha esposa! Ele gritou em um inglês desesperado. Nos Estados Unidos, a reação padrão seria o medo. Medo de intervir, medo de processos judiciais, medo de fazer algo errado. As pessoas filmariam com celulares ou manteriam distância. Mas ali no coração do Brasil, a reação foi visceral. O silêncio foi quebrado não por gritos de pânico, mas por uma onda de solidariedade. Meu Deus, acuda aqui! Exclamou uma senhora. O espaço ao redor de James não se esvaziou, ele se encheu de calor humano. Não houve hesitação. Um estudante colegial, vestindo o uniforme da escola local, levantou-se num salto. Ele não olhou para James com medo, ele olhou para a situação com resolução. Abriu caminho entre as pessoas e correu para o interfone de emergência. Com voz firme mas educada falou, condutor. Emergência no vagão 4. Uma moça desmaiou, precisamos de ajuda agora. Aquele ato foi a abertura de uma sinfonia de cooperação que James jamais poderia ter previsto. Enquanto nos Estados Unidos se discutiria a responsabilidade civil, ali as pessoas simplesmente agiam. Ai, coitada, deve ser pressão baixa, disse uma senhora de cabelos brancos, uma típica avó mineira, tirando um leque da bolsa e começando a ventilar Sarah. Ela pegou uma garrafinha de água gelada que um operário de macacão azul lhe estendeu prontamente. Molhe a testa dela, Dona Cida, sugeriu o operário, abrindo a janela para o ar circular. Sem trocar muitas palavras, como se ensaiassem aquilo há anos, cada um assumiu um papel.
A avó com carinho, o operário com a logística, o estudante com a comunicação. James estava atônito. Não havia um chefe, não havia um protocolo escrito, apenas uma intuição coletiva de cuidado. Nesse momento, o chefe do trem chegou. Não correu desesperado, mas caminhou com a autoridade tranquila de quem sabe o que faz. Senhor, está me ouvindo? Ele perguntou em um inglês com sotaque forte, mas claro. Minha esposa. Ela apagou, balbuciou James. O chefe do trem ajoelhou-se, checou o pulso e a respiração de Sarah. Fique calmo. Tenho treinamento de primeiros socorros. A próxima parada é Governador Valadares. Já acionei o SAMU e a equipe da estação. SAMU. James ouvirá falar do serviço público de emergência, mas sua mente americana imaginava algo precário. Mal sabia ele. O chefe do trem falava no rádio com precisão militar, descrevendo os vitais de Sarah. James, ouvindo aquilo, sentiu seu ceticismo tremer. Aquilo não era apenas boa vontade, era um sistema. Educação, infraestrutura e, acima de tudo, gente disposta a fazer o necessário. Nos Estados Unidos, uma ambulância numa zona rural demoraria 40 minutos e a conta seria o preço de um carro popular. Ali, a engrenagem humana girava rápido. O trem começou a frear suavemente. Pessoal, vamos abrir espaço, pediu o operário. Ninguém reclamou do atraso. Ninguém bufou. Todos olhavam para Sarah com uma preocupação genuína, como se ela fosse uma prima distante. Ao chegarem na plataforma, a porta se abriu e uma equipe do SAMU, vestindo macacões vermelhos, entrou com a eficiência de um pit stop de Fórmula 1. Em segundos, Sarah estava na maca. Vamos levá-la, disse o médico da equipe. James ia subir na ambulância quando o chefe da estação, um senhor de bigode grisalho, interveio gentilmente. Doutor, disse ele ao médico do SAMU. O trânsito para o hospital regional está pesado agora. A clínica do Dr. Cláudio é aqui perto, tem equipamentos ótimos e vai ser mais rápido para estabilizá-la. A mente de James gritou. Desviar do protocolo? Ir para uma clínica pequena? E se algo der errado? Quem é o processo? O médico do SAMU olhou para James. Ele tem razão. Parece desidratação severa e estafa. Na clínica o atendimento será imediato. O senhor confia na gente? Era uma pergunta que não cabia na lógica de James. Confiar em estranhos que mudam o destino no meio do caminho? Mas ao olhar para os rostos ao redor, o chefe da estação, o estudante, a avó, ele não viu negligência. Viu preocupação. Viu o desejo de resolver o problema da melhor forma, não da forma mais burocrática. Façam o que for melhor, James sussurrou, entregando o controle. A ambulância partiu. Pela janela de trás, James viu o chefe da estação fazendo um sinal de positivo e a avó do trem fazendo o sinal da cruz, abençoando-os. Naquela imagem, James encontrou a primeira peça do quebra-cabeça da fábrica. A clínica do Dr. Cláudio não era um hospital de vidro e aço. Era uma casa adaptada, simples, mas impecavelmente limpa e acolhedora. O atendimento foi humano. Não perguntaram sobre o seguro antes de medir a pressão. Sarah foi hidratada e medicada. Em 1 hora, a cor voltará ao seu rosto. James e Léo estavam sentados na recepção, ainda trêmulos, quando a porta da frente se abriu. Para choque de James, o operário do trem e o estudante entraram tímidos. Só queríamos saber se a moça ficou boa, disse o operário, segurando o boné nas mãos. Minha avó mandou esse pão de queijo para menino, disse o estudante, entregando um pacote para Léo. James perdeu a fala. Nos Estados Unidos, isso seria invasão de privacidade. Aqui era apenas vida. Eles sacrificaram seu tempo por estranhos. Não havia curiosidade mórbida, apenas o calor da solidariedade brasileira. Aquele tal jeitinho que James achava ser desorganização, era na verdade uma capacidade infinita de adaptação e empatia. Quando Sarah recebeu alta, já sorrindo, James foi ao balcão acertar a conta.
Sua mente americana preparou o bolso. Ambulância, médico particular, medicamentos, soro. Sem seguro internacional válido ali, ele esperava uma conta de alguns milhares de dólares. Quanto devo? Perguntou tenso. A recepcionista sorriu e lhe entregou um papel. Consulta particular, mais os medicamentos e a taxa de observação. Ficou em R$ 450. James olhou para o papel. R$ 450. Desculpe, acho que faltou um zero, ele disse, confuso. São $450? Não, senhor. Reais. Dá menos de $100 na conversão de hoje. Naquele momento, algo se rompeu dentro de James. Não foi o alívio financeiro. Foi a destruição de seu paradigma. Lágrimas grossas começaram a rolar pelo rosto do engenheiro que não chorava. Naquele lugar, salvar uma vida e acolher um ser humano não era um produto de luxo. O estudante sabia o que fazer porque se importava. O chefe da estação desviou a rota porque se importava. O médico cobrou um valor justo porque a prioridade era a saúde, não o lucro exorbitante. Ele pensou na fábrica que visitaria no dia seguinte. Imaginou os operários montando as válvulas de precisão. Agora ele entendia. A perfeição daquelas peças não vinha de um manual rígido ou do medo de demissão. Vinha daquele mesmo sentimento, o desejo de fazer bem feito, de cuidar do outro, de ter orgulho do que se entrega. Era a tecnologia movida a coração. Naquela noite no hotel, Sarah disse, preciso pintar sobre isso. Sobre a bondade de estranhos. Léo olhou para o pai e disse, firme, pai, aquele menino do trem foi incrível. Eu quero ser assim quando crescer. Não só engenheiro, mas alguém que ajuda. James assentiu. Ele havia viajado o mundo para analisar máquinas, mas foi no interior do Brasil que aprendeu como elas deveriam funcionar. Meses depois, de volta aos Estados Unidos, James apresentou seu relatório à diretoria da GE. O título não era a análise de custo-eficiência, mas a fonte humana da tecnologia. O segredo da qualidade deles, disse James para uma sala cheia de executivos, é que eles não veem o processo como uma linha reta, mas como uma rede de apoio. Eles resolvem problemas porque se importam com o resultado final na vida das pessoas. A história de Sarah e a redação de Léo, o que aprendi no Brasil, viralizaram. Um ano depois, James voltou. Trouxe colegas. Foram à fábrica, mas também foram à clínica do Dr. Cláudio e procuraram o estudante e a avó para um café. Antes de partir, James comprou uma caneca de pedra-sabão, artesanato local. Segurando o objeto perfeitamente esculpido, ele percebeu, era como a válvula de alta tecnologia e como o resgate no trem. Não era sobre lucro. Era sobre alma. Havia algo errado com aquele lugar, James pensou, lembrando-se de sua frase inicial no trem. E sorriu. Sim, estava tudo errado para os meus padrões antigos. Porque aquele lugar estava certo